nós no marketing, a gente lida muito com o incerto. A pedra fundamental de marketing é que tudo depende. Fala, marqueteiros e marqueteiras desse Brasil! Hoje nós estamos aqui com um convidado de peso, e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais do papo que vem a seguir. Sem delongas, eu já vou começar com a apresentação. Ele já liderou times de marketing no Brasil e no Chile. Foi diretor e sócio em uma das maiores empresas de tecnologia do país. Entende como poucos de growth hacking, relações públicas e estratégias digitais. E hoje, como diretor de marketing e vendas da Aloion, é o responsável por posicionamento, go-to-market e geração de demanda, mas não para por aí. Além de toda a bagagem profissional, ele ainda encontra tempo para ser co-host de um podcast. Já foi pré-selecionado 2 vezes para o prêmio IBEST como influenciador de marketing digital, e se precisar de um celebrante para o seu casamento, ele também dá conta do recado. Agora, se quiser falar sobre pagode, NFL ou até sobre sua coleção de pins do Red Rock Café, ele também tem boas histórias para contar. O papo de hoje promete ser daqueles que misturam estratégia, experiência e um bom storytelling. Bem-vindo, Pedro Filizola. Oi, Renata, tudo bem? Tudo jóia. É um prazer te receber aqui no Fala Marqueteiro. Estamos super felizes para poder trocar, aprender muito. Estou na cadeira de aprendiz agora. Que honra, obrigado pelo convite. Adorei a introdução, já vou, até te falei nos bastidores, que eu quero usar ela agora daqui para frente, mas espero que eu possa contribuir aqui com a nossa audiência, falando sobre marketing, relação marketing-vendas, growth. Vamos lá. Muito bom. Eu tive até que ler, porque é muita coisa, né? E aí eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, né? Quantos anos você tem? Como que você chegou até esse momento agora? Maravilha. Eu tenho mais de 15 anos de mercado já. Essa cara é só de novo. Eu já sou um pouquinho mais antigo. Mas eu comecei com 19 anos numa startup aqui de Belo Horizonte chamada Sambatec. Eu comecei como estagiário com 19 anos e aí trilhei todo o pipeline da liderança nessa empresa. Quem me chamou para trabalhar com ele foi o meu grande amigo e guru, Gustavo Caetano. Então tenho um apreço muito grande por ele, que apostou em mim quando eu era barriga verde. Uhum. Então foi muito legal porque eu consegui viver as transformações não só da empresa, mas do marketing. E foi muito no learning by doing, né? Aprender fazendo. E me conectando sempre com as pessoas, muito mentorado e direcionado por ele. E foi muito legal porque ao longo dessa trajetória a gente conseguiu sair de 0 a 130 mil leads, a gente conseguiu implementar um processo de marketing como protagonista das estratégias de prospecção e conseguiu posicionar muito bem a empresa para ser referência. A gente surfou a onda das startups lá em 2009, então isso foi muito positivo e a gente aproveitou o timing, que é uma das características do marqueteiro também, e foi uma baita de uma experiência. Eu me tornei diretor com 27 anos, diretor e sócio, e a partir daí assumindo cada vez mais responsabilidades. Maravilha. Esse desafio, né, de startup é algo que a gente vivencia muito aqui na Roy. Nós temos muitos clientes, né, que são startup. A gente sabe da dificuldade que é de fazer o marketing ser protagonista. Geralmente o budget é curto, né, e exige muita estratégia, conhecimento e criatividade. Né? Conta pra gente um pouquinho de algumas ações que vocês fizeram, de alguns desafios, né, que você vivenciou nessa jornada para conseguir fazer coisas que ninguém imaginava. Legal. E que, na verdade, o marketing pôde ser protagonista. Show. Só finalizando só a parte da trajetória, Renata, rapidinho, logo depois eu passei para uma startup polonesa, que é a Doctoralia, uma multinacional, na verdade, que é hoje o Uber dos médicos, e hoje, como você falou, eu sou diretor de marketing e vendas da Aloion. Então foram mercados diferentes, que me deram bagagens diferentes e que, no final das contas, me fizeram, no final do dia, ter experiências de setores, de times, de desafios, de budgets diferentes que acabaram me dando essa bagagem. Acho que um dos principais que eu tive lá na época da Samba foi ter tido a oportunidade de implementar o processo de inbound sales. A gente tinha uma venda muito tradicional, a venda de porta em porta. Então o marketing ele era responsável por relações públicas, por lançamento de produtos, pelo endomarketing, mas ele não tinha uma atuação ativa no processo comercial. E a partir do momento que isso foi patrocinado pela liderança, a gente conseguiu implementar um modelo onde o marketing se tornou o protagonista das estratégias de prospecção. Então a venda começava no marketing. Então hoje o inbound marketing, o inbound sales, como a gente já tem mais costume, lá em 2009, 2010 era um desafio. E a gente teve a oportunidade, eu junto com o time,
de transformar o marketing e essa relação marketing-vendas. Hoje eu estou sentado numa cadeira que eu olho para os dois lados, né, mas eu vivi os dias mais sombrios dessa relação. Nossa, porque eram os vendedores, na verdade a gente do marketing olhando para os vendedores como os engravatados que tomavam vinho com o cliente, ganhavam comissão, andavam de carrão, e o pessoal de vendas vendo a gente do marketing como os palhaços que colocavam logo em caneta e fumavam maconha. Então, assim, quando fica todo mundo no mesmo denominador, a gente entende que um precisa do outro para poder executar. Não adianta nada a gente gerar um caminhão de leads se eles não forem convertidos, e vendas também aproveita o que sabe fazer de melhor, que é negociar e vender. Então, a gente rola a bola muito redonda. Então, acho que esse foi um grande milestone da minha carreira lá na época da Samba. Lá na Doctoralia foi ter estabelecido um processo mais previsível e escalável mesmo de geração de demanda, estruturando bem as equipes, porque lá era uma dinâmica totalmente diferente, era um budget maior, era uma meta de geração de demanda mais volumosa, porque era um B2B que se aproximava também ao B2C, a gente vender para médico é muito difícil, eu posso falar com propriedade, porque meu pai é médico. E a gente também já teve um cliente que é da área médica e é desafiador. Né? Você tem que entender muito bem esse público, saber os pontos de conexão com eles, não é fácil. Não é. E como eu participo de muitos networkings, e eu acredito que esse foi um dos principais investimentos que eu tive na minha carreira, dentro de um deles tem muito infoprodutor, ou gente que entende muito de fórmula de lançamento. Então lá na Doctoralia, numa das Black Fridays, eu decidi, junto com o CEO, que é também um dos caras mais espetaculares que eu já trabalhei junto, o Cadu Lopes, até mandar um abraço para ele. E aí nós dois juntos peitamos essa e fizemos uma fórmula de lançamento, um lançamento praticamente meteórico durante a Black Friday. E foi um sucesso. A gente vendeu 4 vezes mais do que no ano anterior, a gente teve um ROAS espetacular. Então, foi massa porque a gente conseguiu, uma forma inovadora, ter um resultado expressivo. E agora, na Loyal, eu acho que o principal desafio que eu tive foi, sem dúvidas, assumir a cadeira de diretor de vendas também. Então, já vem dessa bagagem de marketing digital, mas muito conectado com vendas. Eu não sei fazer marketing sem olhar para a receita no final do dia. Como eu costumo falar, né? Trazer o mingau para dentro de casa. Sim. E agora ter que estabelecer diretrizes, processos, rituais e toda a parte mesmo da técnica de vendas é algo que tem me tirado da zona de conforto, mas que eu estou bem feliz, porque esse desafio acaba estimulando ter todo o processo de ponta a ponta de aquisição e conversão debaixo de uma mesma estrutura tem suas vantagens também. Com certeza, e é bom, né, vivenciar novos desafios, a gente acaba renovando muita coisa. Sim. Voltando lá na Sambatec, claro. Eu também vivenciei esse desafio muito parecido lá em 2016, e conseguir, né, trazer a diretoria, fazer com que eles tivessem confiança, né, de que poderiam investir, né, no marketing e sair um pouco do porta a porta foi muito difícil. Né, foi muito trabalhoso, né, você gerar essa confiança. Sim. E tudo mais. E ter investimentos para mídia performance e mostrar que realmente você consegue ter um ganho através. Sim. Disso, integrar esses times, né, e nessa relação do dia a dia de vendas e marketing, o que você poderia direcionar aqui para o público, para os analistas que estão aí lutando, né, e às vezes até tem um pouco de dificuldade de chegar na diretoria. Sim. O que eles poderiam fazer, qual que é o melhor caminho para eles conseguirem ter essas aberturas e começar a estreitar mais essa relação? Perfeito. O que a gente fez lá, Renata, na época da Samba? A gente deu, de certa forma, sorte, mas foi muito positivo porque, num primeiro momento, isso já foi patrocinado, como eu falei, foi chancelado pela diretoria. Não, ok, vamos transformar o marketing numa área protagonista, proativa. Então, a partir disso, a gente teve um pouco mais de timing, de tempo e até de paciência para a gente poder conseguir fazer os testes, acertar e errar e conseguir implementar. Por quê? A gente tinha já vendedores de mercado e eles foram primeiros a questionar. Como assim eu não vou prospectar? E a minha carteira de clientes, de prospects, o relacionamento. Então, nos primeiros meses de transição, é claro que a gente não consegue abastecer os vendedores com os leads suficientes para eles conseguirem bater a sua cota, a sua meta. Então, foi meio que híbrido. Mas a partir do momento que as coisas foram engrenando, a gente conseguiu ir fazendo a transição por completo para uma equipe de inbound marketing. A gente tinha também a equipe de outbound marketing que a gente entendia que bater de porta em porta ainda era estratégico, porque a gente lidava com clientes B2B enterprise de nicho. Então, era grandes empresas, cargos executivos. Então, qual que é a minha sugestão? Assim, montar um plano de projeto com muita clareza do que vai ser feito,
quando vai ser feito e qual é o resultado esperado e fazer um pequeno teste. Eu acho que, por mais que seja uma coisa nova, se um CEO está negando, uma liderança negando um teste controlado, acho que alguma coisa está errada nisso aí. Porque nós no marketing, a gente lida muito com o incerto. Há muito tempo atrás, eu estava até participando de um evento, e o Lucas, que é cofundador da América, que é, se você é de marketing e se você é de vendas e tira um ano sabático, quando você voltar, vender não vai ser tão diferente. Você precisa contornar as objeções, você precisa abrir as portas, fechar as portas. Agora, se você é de marketing e resolve fazer isso, você está lascado porque as coisas mudam muito rápido. O tempo todo. Então a gente precisa saber lidar com isso e as lideranças precisam também entender que os testes ele vêm para a gente poder testar e ver o que dá certo e o que não dá. Porque a única verdade absoluta e a pedra fundamental de marketing é que tudo depende. E tudo muda. Então a partir do momento que isso é feito e mostrado, você vai testar e vai ver o que funciona. Agora, na relação de marketing e vendas, eu acho que a transparência é fundamental e, parafraseando a minha professora da época de colégio Santo Antônio, a Rosana, é ter uma aliança pragmática. Ou seja, o mesmo objetivo. Se marketing e vendas têm objetivos diferentes, a coisa não vai funcionar. Não funciona. E qual que é, normalmente, o principal objetivo dessa relação? Receita. Sim. Trazer o mingau para dentro de casa. Então, marketing precisa estar focado. Eu falo, de certa forma, essa frase que ela é até polêmica, em business B2B, que você vende para outras empresas, o marketing é uma área de suporte. Suporte ao principal objetivo da companhia, que é lucrar. Que é trazer receita. E eu vejo muita dificuldade, né, dos profissionais de marketing, porque todo mundo, na verdade, tem uma origem da criatividade, na maior parte do tempo. E por ser criativo, a gente não quer olhar para dados, não quer parar para estruturar e fazer uma análise e ver ali de acordo com o que uma planilha está te falando, ou que o CRM está pontuando, o que você precisa fazer e como atuar. E esse desafio, né, é necessário muita conscientização dos profissionais para entender que se eles não buscarem base de dados, se serem orientados para dados, a gente não vai conseguir ganhos, não vai conseguir espaço para poder desenvolver, né, dentro da organização. Lá na época, na WCOM, eu comecei com pequenos testes. E esses pequenos testes foram me dando espaço. No final das contas, eu acho que dentro de 2 anos, nós transformamos 70% de receita vindo através das ações de mídia performance e inbound. E isso mudou o cenário da empresa. Excelente. Então, são coisas que a gente precisa persistir, né? Então, o profissional de marketing também tem que ter algumas características de soft skill, que é resiliência, né? Ter coragem para poder pontuar, posicionar, trazer, né, quais são os pontos, mas tem que ser estratégico, tem que ser orientado a dados, senão as coisas não fluem, né? Esse ponto, Renato, que você trouxe é muito legal, porque eu sou de uma teoria que tudo precisa dar algum resultado. Eu acho que existem ações de que você pode ter, de repente, um outcome ali mais a longo prazo, mas, de alguma forma, tem que ter uma conclusão. E tem uma frase que eu adoro, que é In God we trust, all others bring me data. Eu acredito em Deus, todo o resto tem que trazer dados, porque se a gente for discutir opiniões, desculpa, mas eu vou ficar com a minha. Pois é. Então, assim, o marqueteiro de hoje em dia, ele tem que ter características de engenharia. Eu sempre fui um aluno péssimo em física e matemática, mas... Isso eu também. Mas o mundo me fez bom com dados e números porque eu precisei, porque... A gente passou por um período muito tenso e triste com relação, inclusive, às áreas de marketing e de publicidade, que foi a pandemia, porque essas áreas, o budget dessas áreas é o primeiro a ser cortado em momentos de crise. Então, como que a gente contorna isso? Provando por A mais B, mostrando o entra-porco sem linguiça. Cada real que eu invisto em marketing, quanto que eu consigo trazer de volta para a companhia. E nessa de teste, né, você ter, como eu falei, né, tudo tem que dar algum resultado. A métrica do sucesso ela é fundamental para você saber se você pisa no acelerador, continua investindo e mostra para a sua liderança, para a sua diretoria, para o seu CEO que aquilo funcionou, ou então se você para por completo, mata aquela iniciativa e está tudo bem. Porque a gente normalmente tende a falar, putz, velho, a pessoa errou, nossa, que desastre, mas não. Se ela errou, se ela testou alguma coisa e não funcionou, ótimo, a gente sabe que aquilo ali não vai funcionar. Mas para isso, até uma dica para a nossa audiência que está nos ouvindo, não adianta nada testar meia boca. Vou testar aqui só com um budgetzinho para ver o que dá. Isso normalmente tende a dar errado, porque você não testa direito e aí você não sabe se aquilo funcionou ou não, você não consegue tirar da sua lista se aquilo falhar. Então, acho que uma dica que eu daria é, se você for testar alguma coisa, mergulha de cabeça. Aqui na Roy a gente tem essa orientação de ser muito direcionado a dados, até o nome já fala, né?
E fazer teste, trabalhar bem o growth, e é um desafio muitas vezes, porque eu entendo totalmente o lado, a cadeira, né, da empresa, Sim. que já quer começar com resultado, e a gente tem essa missão de conscientizar do outro lado, e explicar que é necessário fazer esses testes, é necessário a gente fazer esse trabalho, e que com persistência, resiliência, com prazo também, né, porque não dá para ficar testando o resto da vida, a gente consegue grandes ganhos, né, e mudança de cenários e transformações. Hoje, nessa cadeira, né, de diretor de vendas, trabalhando o marketing e toda essa trajetória que você já percorreu, o que você acha que foi uma característica que, além da parte técnica, né, a parte pessoal, você conseguiu desenvolver para poder trilhar esses caminhos e chegar nessa posição? Porque a gente sabe que tem que ter resiliência, Sim. tem que ter coerência e muito mais para poder conseguir trilhar esse caminho, né? Show. Acho que uma das principais características que eu tenho, Renata, é ser direto e pragmático. Então, comigo não tem muito coré-coré. Eu gosto das coisas o mais papo reto possível. Tem alguns pilares que eu gosto de trabalhar bastante no time, que eu valorizo também bastante. E que, ao longo da minha trajetória, eu fiz questão de estabelecer em cada um deles. Por quê? Existe a cultura da empresa, que é fundamental, e esse é um dos elementos que me fazem, inclusive, ficar ou sair de uma empresa. E existe também a cultura da área. E eu, inclusive, estimulo os meus líderes a ter o seu estilão, né? Porque isso faz parte também, acho que, do processo de liderança. E eu acho que isso, de certa forma, é um pouco do reflexo daquilo que eu acredito. Então, acho que a primeira coisa é entender qual que é o seu objetivo. No caso do marketing, vai ser sempre trazer receita. A gente tem que ter essa mentalidade, dormir e acordar o tempo inteiro pensando, estou fazendo isso aqui, que vai me conectar com o resultado que eu vou trazer para a companhia. Acho que esse é um principal ponto. Então, ser muito, acho que é bem pragmático mesmo nesse sentido. O segundo ponto é entender que trabalho faz parte do seu elemento e um dos espectros da sua vida, saúde e família em primeiro lugar sempre. Eu gosto muito de ser transparente, então eu trabalho muito com a questão de transparência radical, eu sempre fiz questão, porque como eu fui, na época de Sambatec, um diretor do povo, vamos dizer assim, né, que comecei lá como estagiário, depois fui crescendo, eu valorizava muito a questão de entender o que está acontecendo. E, poxa, você contrata pessoas boas, você vai esconder informações dela? Não é muito o que eu acredito. A parte de 20 minutos para chorar e mãos à obra, também adoro, assim, a gente tem o direito de ter um dia ruim, Sim. Né? De passar por um momento em que não funcionou, de ficar frustrado com algum resultado, mas depois é juntar os cacos, contar uns com os outros e executar. Levanta e anda e vai embora. Eu sempre fui a pessoa que eu dei resposta com relação a erros ou deslizes de meta com execução, mesmo de fazer acontecer. E o último ponto é a questão de o combinado não sai caro. Então sou uma pessoa que tenho justiça como um dos meus valores inegociáveis. E é engraçado porque eu aprendi no ano retrasado que o conceito de justiça ele é relativo, né? O que é justo para mim não necessariamente é para o outro. Mas enfim, dentro desse conceito eu prezo muito por a gente entregar aquilo que foi falado. Se você pergunta para o outro, está combinado isso, ele responde combinado, é natural da relação humana que a pessoa cumpra aquilo. Né? E que se não for cumprir, se for dar algum tipo de problema, que ela levante a mão e responda o quanto antes. Então acho que é um pouco daí, essas características que me fizeram, obviamente junto com a minha bagagem de ser ousado em alguns momentos, de executar com muita disciplina, me fizeram chegar até onde eu tô hoje. Sensacional. Agora voltando um pouquinho pro dia a dia, né, para os temas técnicos, a gente sabe que mídia não tá barato hoje, né? Já foi o tempo que se fazer ações digitais era um custo baixo e fácil, né? Hoje tem muito tráfego, isso acaba ocasionando em mídias caras e a gente precisa ser criativo. Então, hoje eu não acredito mais só no marketing digital, só na mídia on, só na mídia off. Eu entendo que a gente precisa de fazer, né, algo completo e para que as coisas aconteçam. Como que você tem se relacionado com esse momento, Show. Ações que vocês têm criado, que ela extravasa o digital? Show. A minha definição de marketing preferida, Renata, é comunicar a proposta de valor para a persona correta, no momento ideal e no canal adequado. Então, se a gente torcer isso aí, ou colocar no liquidificador e sair um suco, vai sair que você precisa entender qual que é a sua persona, você precisa saber onde é que ela está, qual que é o momento dela e quais são as dores que ela tem, né? Por que ela vai comprar aquilo. E quando a gente fala de canal, existe um conceito muito forte que é o Channel Market Fit, que é como que você conecta o canal com aquele tipo de cliente que você vai abordar. Por quê? Por mais que você queira, se você vende para um B2B Enterprise, por exemplo, um grande executivo de uma grande empresa não vai baixar seu e-book, não vai entrar no seu site. Então você tem que adaptar de acordo com
o tipo de cliente que você vende. Então, o tempo inteiro nós estamos olhando para isso. Eu já vivi cenários completamente diferentes. Na época de Sambatec, 90% da nossa geração de leads era orgânico. Que a gente começou a escrever no blog em 2012. Eu escrevia, depois um amigo meu que trabalhou comigo, e a gente foi escalando isso. Então a gente gastava R$2.000 de mídia paga por mês. Porque a gente conseguia abastecer o time de vendas de uma outra forma. Lá na Doctoralia era muito forte a nossa base que a gente já tinha. A gente já tinha uma base de médicos onde a gente conseguia trabalhar o chamado automation, que é a nutrição desses leads para que a gente pudesse, no final das contas, fazer com que eles se educassem e levantassem a mão. Mas também tinha um braço forte de mídia paga. Já chegou a ter ligação de call center mesmo para o médico. Que hoje é nada glamuroso, mas que era muito eficiente para a gente naquele momento. E hoje na Loyal a gente ainda é dependente de mídia paga. Então como que a gente começa a diluir essa dependência? Justamente por isso. Está cada vez mais caro. No entanto, é o canal hoje nosso galinha dos ovos de ouro. Entendi. E tem um conceito que eu gosto bastante, né, que é até do meu grande amigo mineiro, ele fala sobre a alavancagem. Os canais que são aquelas suas alavancas de crescimento é onde você tem que colocar mais foco mesmo. Não tem como, a gente não adianta virar a chave agora para a gente falar de orgânico, investir em SEO, sendo que isso vai ter um tempo de maturação muito grande. A gente pode fazer pequenos testes de outros canais, mas hoje a gente está focado realmente em otimizar o custo. Como? Com criatividade, com otimizações. E a partir disso a gente vai tentando baratear para que sobre também mais dinheiro e a gente possa investir em outros canais. A gente está indo para uma linha de cada vez mais enterprise. Então a gente tem apostado em IBM, em eventos, que também acaba sendo mais oneroso, mas o CAC de clientes enterprise, de executivos, ele é muito maior mesmo. Mas, no final das contas, se você medir o ROI, né, o retorno sobre investimento, você vai ver que o caro e barato ele fica relativo. Porque se você consegue trazer lá na ponta, aquele investimento ele se paga. Com certeza. Nós temos alguns clientes em que foi importante a gente conseguir educá-los e orientá-los de que é interessante fazer a mídia paga, ela funciona, principalmente nesse primeiro momento, né, quando está começando a fomentar, não adianta querer ter ganhos com orgânico, mas que agora já está no momento da gente começar a trabalhar ativações, se posicionar de algumas outras formas para conseguir, de fato, manter, até estreitar o relacionamento com alguns stakeholders e tudo mais. E é importante a gente ter esses times, né, entender esses momentos, porque não existe fórmula pronta. Não existe. O que funcionou ontem para a empresa, amanhã já não vai funcionar mais, igual você falou, né? Marketing a gente estuda o tempo todo, tudo muda toda hora. Exatamente. E não tem como fugir disso. Pedro, muito bom. A gente já está chegando ao final do nosso episódio. Foi um tempo pequeno dentro de tanta coisa para aprender com você, mas eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades para falar mais. Eu queria que você trouxesse pra gente, aí falando, né? Eu sei que você gosta de pagode, aqui na Roy a gente também ama. Boa. Algumas coisas que você tem feito aí nos últimos tempos e que sai um pouquinho do trabalho que você curte, né? Qual que é a sua banda favorita, o livro que você tá lendo? Maravilha. Bom, eu tenho uma banda de pagode. Ah, né? Então é verdade. Eu não só gosto, como eu toco também. Então, sempre que eu tenho oportunidade com os meus amigos, a gente faz uma bagunça organizada. Mas eu sou fã de qualquer tipo de pagode, desde os anos 90, com Belo, com Revelação, até os mais modernos, com Sorriso, Thiaguinho, Turma do Pagode. Muito bom. Agora a camisa 10. Olha, eu gosto muito de estar com os meus amigos, né? De realmente ter tempo de qualidade com eles, com a minha família. Minha mãe é a minha maior referência nesse mundão, tenho uma relação muito próxima com ela. E também gosto de assistir séries, de ficar tempo em casa para poder dar uma descansada. E tenho desenvolvido cada vez mais o hábito de consumir conteúdo. Não necessariamente através de leitura, mas escuto muito podcast, participo de muito mastermind e compartilhar conteúdo. Então, desde o ano passado, na verdade do ano retrasado, eu tenho tido, né, algumas semanas mais, outras menos. Eu tenho compartilhado conteúdo e conhecimento também nas minhas redes, que é uma forma de colocar para fora aquele meu conhecimento e dar um give back também para as pessoas que já passaram ou estão passando por desafios que eu passei. E só para finalizar, o livro que eu tô lendo agora é o do fundador da Netflix. A Regra é Não Ter Regras. É um livro bom, que tem sido bem legal, tem confrontado com algumas verdades absolutas que eu tenho, então eu gosto de, em alguns momentos também, ler coisas diferentes que me fazem abrir a cabeça e não só ficar lendo coisas que confirmam aquilo que eu já sei ou aquilo que eu já gosto. Maravilhoso, é assim que a gente evolui, né, Pedro? Exatamente. Pedro, muito obrigada. Pessoal, siga o Pedro nas redes sociais, tem muita coisa legal, ele traz muita informação de valor pra gente que tá no mundo do marketing, se aventurando e querendo, de fato, gerar resultado. Foi um prazer conversar com você. Obrigada, espero vocês aí no próximo episódio. Obrigado, Renata. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.